Olá, seja muito bem-vindo para mais um Papo de Novela aqui no No Play News, aqui no canal do Vanucci, no YouTube. Hoje, eu e o Marco, que já está por aqui, vamos colocar a janelinha dele aqui, ó, conectado, ó, e agora com cenário novo, altos investimentos aí, ó, com netinha ali, ó, com imagens de época, ó, ali, ó, tudo muito bonito. Abertura aqui de Mulheres de Areia. Mulheres de Areia. Isso da TV Tupi, né? TV Tupi. A Eva Vilma dando aquela corridinha básica na abertura da novela. É, tá vendo? Ó, preciosidades que você só vê aqui no canal do Vanucci, tá vendo? Ó, a gente aos poucos está abrindo o baú do Marco, hein? Aos poucos a gente vai descobrindo os segredos que tem neste baú, nesta coleção de DVDs. Bom, hoje a gente prometeu, Marco, falar. Claro que a gente está apontando aqui títulos, né, que estão disponíveis. A gente começou lá no Globoplay, né? Títulos que talvez, né, a gente colocou, ó, esses não vão entrar porque, de acordo com as pesquisas, não há capítulos, né? Outros que podem entrar no fragmento. E hoje você prometeu contar para a gente as novelas que estão na íntegra, que poderão entrar aí em breve no Globoplay. A gente ainda não estamos dizendo que tem data confirmada não, né? Mas só quais são os títulos. Gostei do ET aí atrás, ó. Tá de olho. Tá de olho. Eu queria colocar o Det Reutemann, Maria de Fátima, mas não tem, né? Então vai o ET mesmo. Depois a gente pede emprestado os bonecos lá do Masked para Eliana. A gente pede, depois que terminar, a gente pede. Acho que vai. Tá bom? Mas quais são as novelas? Vamos começar pela faixa das 6. Quais são as novelas aí que provavelmente vão aparecer no Globoplay? Então, legal. Vamos fazer o que a gente fez semana passada. A gente vai falando as novelas, os capítulos das novelas, o que está completo, que é o que a gente vai falar agora, e comentamos a respeito de algumas novelas aqui para o público que, principalmente mais novo, que está mais por fora de quais são as novelas. Lembrando que tivemos uma decepção essa semana com o Globoplay. A novela Vereda Tropical não tem mais, a Globo não tem mais a novela Vereda Tropical na íntegra. Então, só tinha uma versão DPI. Nessa versão DPI, várias cenas são cortadas, mas eu acho que em 110 capítulos dá para entender a novela completinha, melhor assim. Ocorre que, Sinhazinha Flor, existe uma DPI de 82 capítulos preservada. E a Globo me lança essa semana Dona Sinhazinha Flor em 6 capítulos no projeto Fragmentos. Ou seja, consta já da minha relação aqui que Sinhazinha Flor poderia entrar completa, já que tem um DPI de 82 capítulos, mas a Globo resolveu colocar Sinhazinha Flor em 6 capítulos. Enfim, pode ser que alguma telenovela aqui, que eu vou falar que é só DPI, não entre completa, entre só no fragmento. Então, vamos lá. Senhora de Gilberto Braga, primeira novela de Gilberto Braga na Globo, em 80 capítulos, é uma novela, essa está na íntegra. A Moreninha, com a Niva Maria, novela perfeita, 79 capítulos na íntegra. Dona Xepa, um dos maiores sucessos de Gilberto Braga, em 132 capítulos na íntegra. Maria Maria, que é do romance de Maria José do Pré, adaptada por Manuel Carlos, uma novela perfeita, em 119 capítulos, também com a Nívia Maria fazendo o papel de gêmeas, uma mais ou menos ruim, não era tão ruim, e uma boa. Gêmeas, Marco, sempre aparece na teledramaturgia, né? Vira e mexe tem uma gêmea aí, né? Vira e mexe tem uma gêmea. Temos o caso mais famoso, que é o caso da nossa querida Vilma aqui, né? Ruth e Raquel, depois Glória Pires, mas, ainda assim, gêmeos sempre causam, né? Talvez o único gênio que não causou tanto foi da última novela das 9 da Globo, Lugar ao Sol, que não fez tanto sucesso. Temos uma DPI de Marina, que provavelmente não vai entrar, porque até a DPI
está sem informação de quantidade de capítulos. Marina foi uma novela das 6 também, com a Denise Dumont, bonitinha, mas não fez tanto sucesso, capaz de entrar no Fragmentos mesmo. Ciranda de Pedra é uma tristeza, porque a DPI dela está em 80 capítulos. Ou seja, existe a novela. Será que o Globoplay vai colocar Ciranda de Pedra, primeira versão, não a versão da Ana Paula Arósio, versão da Eva Vilma, Adriano Reis e Lucélia Santos? Será que entra na íntegra? O que você acha? Né? Tomara, né? Maravilhosa, maravilhosa, incrível essa novela. Você sempre está citando aí Nívia Maria e Eva Vilma, né? Como elas atuavam muito nessa faixa das 6, 7 horas, né? Mas principalmente às 6, né? Sim, Nívia Maria. Nívia Maria era a namoradinha das 6, né? Enquanto a Regina era das 8, a Nívia era das 6. Temos também O Homem Proibido, completa em 146 capítulos, uma novela muito legal, Teixeira Filho, que causou logo no comecinho ali do horário das 6, já causou um impacto. Por quê? O Davi Cardoso, que era o protagonista, ele costumava fazer filmes de pornô chanchada. E a censura achou que ele fosse fazer, que fosse uma novela que tinha um argumento de Nelson Rodrigues, fosse ser uma novela picante. No fundo, foi mais uma história de amor entre Davi Cardoso, Elizabeth Zavala, Lídia Brondi, mas uma novela muito interessante e está completinha em 146 capítulos, vamos aguardar entrar. Paraíso, Gilberto do Pereira do Rui Barbosa, tem DPI em 184 capítulos, faltando apenas 7. Eis a questão. Paraíso atual já está no Globoplay. Será que vão colocar o DPI ou vai entrar no Fragmentos? Fragmentos tem 8 capítulos. Vamos aguardar, né? Que foi muito legal. Bem capaz, a tendência é ir aí nos fragmentos, hein? Tendência nos fragmentos, infelizmente. Cristina Mullins, Cadu Moliterno e o... Nossa, agora fugiu o nome do trio protagonista. Muito bom, fantástico. Depois a gente coloca aqui nos comentários. Depois a gente coloca nos comentários. Olhar os Lírios do Campo, temos completa em 114 capítulos, e a última, também duvido que vai entrar, que é Cabocla, com Glória Pires e Fábio Júnior, em 166 capítulos, mas é DPI. Então, aí já fica aquela dúvida se vai entrar ou não. Sinhazinha Flor jogou um balde de água fria na cabeça da gente. Mas você sabe que eu entendo a Globo quando ela pega o fragmento e não a versão que foi para lá, né? Eu entendo. E esse horário das 6, horário das 7? Vamos para o horário das 7. Horário das 7 temos melhores notícias, porque de DPI só temos um. O resto é tudo completo. Vamos lá. Te Contei, uma novela em 151 capítulos, que foi meio fracasso, mas é um retrato do Rio de Janeiro, da época, muito bacana da gente assistir hoje em dia. Então, Te Contei está aí na íntegra. Feijão Maravilha, completo em 124 capítulos, uma novela de Braulio Pedroso, anárquica, com Lucélia Santos, Stepan Essessian, José Lilgoy, muita gente boa, e eles retratavam aquela época das pornochanchadas, das comédias brasileiras, do cinema, sem o sexo das pornochanchadas, né? Na verdade, eram as chanchadas, né? Eram as chanchadas, né? Porque a chanchada era a parte com a comédia, era a comédia brasileira. Grande Otelo, né? Grande Otelo. As pornochanchadas vieram depois para botar a chanchada ali com uma mulher pelada, tentar puxar alguma coisinha. Mas também não tinha muita coisa, não, viu? Era mais pegar um peitinho. É verdade. Eu não assistia, tá? Eu não assistia. Muito legal. Não, você assistiu Feijão Maravilha? Não, Feijão Maravilha assisti. Eu falei que eu não assisti as pornochanchadas, não assisti nenhuma. Eu assisti muitas, inclusive cheguei a falsificar minha carteira de RG para poder entrar no cinema antes dos meus 18 anos. A sorte é que o crime já prescreveu, hein? Vamos lá. Já prescreveu, agora pode contar. Passava no Canal Brasil, até recentemente, né? Super tranquilo. Eu lembro de ter assistido a Gretchen no cinema
Aluga-se Moças, com um erro crasso no título, né? Alugam-se Moças, mas é Aluga-se Moças o nome do filme. E aí eu entrei na fila para ver esse filme, legal. Bom, vamos lá. Plumas e Paetês é um DPI em 191 capítulos. Mas você sabe que eu acho que Plumas e Paetês vai vir na íntegra, porque o DPI é um DPI muito completo. Tem só 5 capítulos a menos que a original. Então, absurdo a Globo cortar Plumas e Paetês. Eu mesmo tenho um resumo de Plumas e Paetês em 12 DVDs, muito cortado, infelizmente, claro, mas tem muita coisa, tem muito mais de 8 capítulos. Então, eu acredito que a Globo vai colocar aí Plumas e Paetês. Foi uma novela de Cassiano Gabus Mendes, com a Eva Vilma, a primeira novela da Eva Vilma na Globo, quando ela veio da Tupi faliu, Eva Vilma veio para a Globo, e com o Paulo Goulart, muito legalzinho. Também o John Herbert na novela muito redondinha, muito legal. Nossa, John Herbert, né? Que ator, ele tinha uma classe, né? Gostava muito dele como. E o Paulo Goulart era Paulo Goulart, né? Esse daí não tem. Esse era um ator classe. Lembro muito dele em Fera Radical, né? O Altílio Flores. Acho que foi um dos melhores personagens dele na Globo. Foi Fera Radical, porque ele fazia chefe daquela família, né? E andava de cadeira de rodas, a gente não sabia se era ele mesmo que tinha cometido crime, que é uma novela do Walter Negrão, baseada no Cavalo de Aço, que a gente já falou a semana passada. Bom, vamos lá. Jogo da Vida em 167 capítulos, que inclusive a Globo chegou a anunciar no canal Viva a reapresentação. E depois de Miguel tiraram e puseram uma outra que eu não me lembro qual era, mas Jogo da Vida é a segunda novela do Silvio de Abreu, uma novela muito legal também, com a Glória Menezes, Paulo Goulart, Maite Proença e um grande elenco. Foi muito bacana. Ela preparou Guerra dos Sexos, porque ela começou com um pezinho em Pecado Rasgado, que era uma coisa mais linear de drama, né? Que é aquela história daquela mulher que é abandonada pelo marido, que é a Glória Menezes, o Paulo Goulart larga dela para ficar com a Maite Proença, que era 30 anos mais nova, e aí ela tem que refazer a vida dele. Mas, da metade para o fim, principalmente o fim, aí o Silvio desfundou de vez, e aí foi uma comédia rasgada, bem aos moldes de Guerra dos Sexos. Então, novela que vale a pena. Continuando, Final Feliz, em 132 capítulos, foi a estreia de Ivani Ribeiro na Globo. Uma novela também muito legal. Só novela boa da Sete. Gente, assistam todas essas novelas, porque todas elas valem a pena. Natália do Vale, José Wilker, Priscila Camargo. Fazia ali o trio, a Lídia Brondi também, o Busa Ferraz, então uma historinha em água com açúcar, deliciosa, e quem se destacou foi o personagem do Estênio Garcia, que falou, seu Rodrigo, né? Ele gritava assim, seu Rodrigo. Até que é engraçado, né? Porque a gente sempre fala do horário nobre, as grandes produções, os grandes autores e tal, né? E existia, né, naquela época, quem era autor das 6, autor das 7, autor das 8, a diferença que tinha ali, né? Salários, artistas que só faziam novela das 8, não faziam novela das 6 nem das 7. A Marluce, que começou a quebrar isso, e aí as direções que vieram depois, né, todos os diretores que vieram depois, começaram a quebrar isso também, falou, chega, agora você vai ter sim um Tarcísio Meira, que é de horário nobre, também fazendo às 6 horas, porque todos os horários são importantes. Mas é engraçado, é interessante, né, como o horário das 7, você começa a lembrar, né, porque se fala muito da novela ali das 8, 8h30, né, hoje, atualmente das 9h30, mas quando você começa a pegar o horário das 7, eu acho que sempre foi de muito acerto, né? De novelas muito gostosas, né? Uma ou outra que derrapava. Você tinha muito mais derrapada às 8h30 da noite do que às 7 da noite. E sempre foi, até hoje, é considerada a novela mais problemática, né? Porque a novela das 6 tem menos audiência, claro, está chegando, mas já existe
acordado ali, que é uma novela antiga, uma novela de época, uma novela romântica. Agora, a novela da Sete precisa ser muito boa para prender o povo que acabou de chegar em casa, está tomando banho, começou a jantar, não está tão ligado ali a Sete, né? Então, os autores da Sete que foram bem, realmente, eram novelas muito boas. Era conhecido como o horário da transição, né? Então, por isso que você precisava ter novelas com muita ação e com comédia, porque era a hora que quem estava com os afazeres domésticos, hoje já não existe mais isso, né? O mundo mudou, né? O mundo mudou absolutamente. Mas quem tinha os afazeres domésticos, era um momento que dava lá para relaxar, porque daqui a pouco vinha o jantar, porque vinha o jornal e tal. E quem estava chegando do trabalho, pelo menos dava uma risada, descontraía para ir para um drama depois, né? Vai para um drama depois, é isso mesmo. Bom, a próxima novela que vai entrar na íntegra também é Transas e Caretas, uma novela também do Cassiano Gabus, Lauro César Muniz, em 167 capítulos. Transas e Caretas contava a história lá de dois irmãos, que um era o Reginaldo Faria e o outro era o José Wilker. A mãe deles era a Eva Vilma, e os dois se apaixonavam pela mesma mulher, que era o personagem da Natália do Vale. O José Wilker representava o futuro, ele tinha um robozinho na casa dele, era toda moderna a casa dele, toda cheia de luzes, e já o Reginaldo Faria representava o tempo antigo, a casa dele era toda colonial, um estilo colonial, tinha até uma personagem que era da Zezé Mota, que, óbvio, não era tratada como escrava, nada, mas ela se vestia assim, ela gostava dele, então ela se vestia de maneira simples, então ela ficava com ele ali dentro de casa. Então foi uma novela muito interessante que contrapunha dois mundos, o mundo moderno e o mundo antigo. Foi uma novela muito legalzinha também, do Lauro César Muniz, bem água com açúcar, que é um acerto. Eu gostava de Transas e Caretas. Eu achei uma novela gostosa. Muito gostosa. E a próxima, para mim, é uma cereja no bolo, que é Um Sonho a Mais. Né? Novela do Daniel Mas, que depois acabou o Lauro César Muniz tocando a novela para frente. Ela lançou o estrelato a Silvia Bandeira. Silvia Bandeira, ela estava lindíssima na época, ela era Estela, loura, linda, e a Globo apostou muito na Silvia Bandeira como protagonista de novela. Claro que a novela é do Neila Torraca, que fazia, acho que 6 ou 7 personagens, dentre eles a Floribela, né, que era a mulher. E uma coisa muito interessante, e que a censura deixou passar, mas depois, quando eles acordaram, eles foram lá e cortaram, infelizmente, é que ele se envolve, o personagem do Carlos Kreber, ele era um empresário rico, e ele se apaixona pela Floribela. E eles acabam marcando um casamento. Só não casa porque a censura chegou na hora H e falou: vocês estão loucos? Vai casar dois homens? E aí cortaram. Assim, ela foge, ela sai ali no caso no dia do casamento, e acaba não acontecendo. Mas foi uma novela muito interessante do Lauro César Muniz, e que vale a pena só pelo talento do Neila Torraca, que arrebentou. É engraçado, né? Como a censura ou os costumes pegavam, né? E porque tem muito da pressão do telespectador também, de não gostar, de achar que alguns temas não podem ser tal. Mas eu lembro que a novela, o Neila Torraca, a gente era muito divertido, né? Porque a gente sabia que era um ator que estava fazendo aquilo, que você não pensava que são dois homens, porque você mergulhava na ideia ali, né? Assim, a história era fantástica, era gostosa, né? Era divertida, né? Então era e teve duas coisas que concorreram a isso. Primeiro, o personagem da Silvia Bandeira, que era a grande paixão do Neila Torraca, não deu muito certo. A Silvia estava um pouco crua como atriz. A personagem era um pouco chata, meio indecisa ali entre ela e acho que o personagem do Marco Nanini. Então, não deu muito certo. E o povo acabou se apaixonando assim, pelo casal, que era do Carlos Kreber e do Neila Torraca. Então, o povo torceu para aquele casamento. Foi muito legal. E outra coisa, tinha explodido nos cinemas o filme Tutsi, com o Dustin Hoffman.
que fazia também a mesma coisa. Ele era um ator desempregado, ele precisava de emprego, então, para ele conseguir um emprego, ele se veste de mulher e vai até uma emissora de televisão. A princípio, o emprego era para ser uma coisa temporária, era uma participação especial numa novela, ele é aprovado, ocorre que ele faz o maior sucesso, aí a personagem dele, de coadjuvante, se torna a principal protagonista da novela. E como vai fazer agora? Se a filha do diretor da novela se apaixona por ele como homem, e o diretor da novela se apaixona por ele como mulher, então é muito, muito divertido, foi uma novela muito legal, um filme muito bom. E, por fim, a última novela, Tititi, em 130 capítulos, é DPI, mas eu acredito que a Globo vai colocar, porque eu tenho esse DPI em casa, em DVD, 34 DVDs. Reginaldo Faria, Luiz Gustavo, Marieta Severo, fazendo a trinca ali. É a mesma novela que foi reeditada, só que eles juntaram um pedaço de Plumas e Paetês com Tititi, mesclaram numa novela só, né? A Maria Carmen Barbosa, né? Foi ela que fez. Maria Adelaide. Maria Adelaide, isso, Amaral, né? Ela fez aí a atualização. Particularmente, eu sou saudosista, 10-0 para o Tititi antigo. Tem gente que vai assistir o Tititi antigo, vai preferir a nova, que era mais divertida e tal. Mas tem certas mudanças que eu não gostei, tipo, por exemplo, a personagem da Sandra Brea, fazia ciumenta, que gostava do Jacques Leclerc, que era o Reginaldo Faria, na versão nova foi feita pela Cláudia Raia, e aí esculacharam, né? Ela ficou engraçada, então tem certas mudanças que eu não gostei, por isso que eu prefiro a antiga. Mas é muito boa a Tititi atual também, né? Então tem essa aí, Tititi, para entrar em 130 capítulos, e a última novela das 7, que está faltando dos anos 80. E o horário, eu nem vou falar, eu vou falar assim, o horário nobre, né? Porque aí tem 8, 8h15, 8h30. Mas era das 8 ainda, né? Das 8 até sabe-se lá o que. O que a gente tem por aí? Das 8, vamos lá. Temos Escalada em 199 capítulos, faltando 6 capítulos esparsos pela trama. Já vimos que a Globo colocou algumas novelas no Globoplay, faltando alguns capítulos. Então, acredito que Escalada entre, novela grandiosa, Lauro César Muniz, quando ele revezava com Janete Claire na autoria das 8, e com Tarcísio Meira fazendo um cara que sai do nada e fica muito rico, muito legal. Essa novela é excelente. Essa novela eu não vi. Sou velho, mas também nem tanto, né? Sou do século anterior. Boa noite. Você também, né? Também. Também. Bom, temos Pecado Capital, de Janete Claire, 167 capítulos. Perfeita. Eu tenho o DVDzinho dela, mas muito picado, muito cortado. Espero que entre a novela inteira, né? O Casarão, Lauro César Muniz. Essa aí, já de 168 capítulos, estão faltando 32 capítulos também, entremeados pela trama. Espero que a Globo coloque, né? Mesmo faltando os capítulos. Ela dá aí uns fragmentos, né? Ah, não, dá mais, né? Porque 168 menos 32 tem mais de 130 capítulos. Você tira bastante, você tira um quarto da novela, né? Mas tudo bem. Um pouquinho menos. Vamos lá. Sétimo Sentido, de Janete Claire, 166 capítulos, a penúltima novela da Janete. É uma sucessão com a Regina Duarte e o Francisco Pô. Louco Amor, de Gilberto Braga, em 168 capítulos. E o outro, de Aguinaldo Silva, em 179 capítulos. Essas são as novelas completas do horário das 8, que ainda vão entrar. Eu acho, eu sempre fico pensando assim, né, que a Globo ela tem um patrimônio muito grande nisso, né? Assim, tem que saber administrar de você dando, mas vai ter uma hora que vai ter uma finitude isso, né? Porque você já colocou todas as antigas, né? E a gente tem um gosto por essas antigas aí, né? Significativa, né? Então ela vai ter que ir lentamente mesmo e pensar em quais que vão,
né, mexer ali com o imaginário e tentar associar sempre com alguma coisa atual, sabe? Assim, que fale, putz, eu vou rever esta novela por causa disso que está acontecendo, sabe? A gente volta ao passado para poder comparar, fazer alguma outra coisa, né? Sim, sim. Até porque muitas novelas dos anos 90, dos anos 2000 já quase que são de época. De 2000 para cá são 24 anos, né? Você tem uma geração aí, né? Você tem uma geração. É uma geração total, realmente. Bom, e o último horário seria o horário das 10. Nós teremos Gabriela completa em 132 capítulos, com a novelaço. Glória Braga. Novelaço. Eu tenho também em DVD. Você gosta de humilhar a gente, né? Você gosta de humilhar a gente? Você fala assim, eu tenho em DVD. Tem DVD, completinha, lá de Portugal, uma cópia de Portugal. E uma que me surpreendeu muito é Saramandaia, em 160 capítulos, mas está com o mesmo problema de que a gente falou do Casarão. Tem 35 capítulos faltando da metade para o final. Então, fica aí a dúvida se a Globo vai entrar com fragmentos, tipo 6, 8 capítulos, ou vai disponibilizar esses 127, 128 capítulos que tem. Saramandaia ia ser muito boa que ele traz, porque foi uma novela de Dias Gomes, de realismo fantástico, onde o Agnaldo Silva bebeu da fonte ali para fazer Pedra sobre Pedra, Fera Ferida e as outras novelas dele. Saramandaia tinha lobisomem, tinha um cara com umas asas que sai voando, tinha um cara, o Nico Rosado, que soltava formiga do nariz, tinha a personagem da Sônia Braga, que ficava tão quente, parecia que estava fervendo, ia uns graus Celsius elevados. Tinha uma outra que flutuava. Então, era uma novela muito doida do Dias Gomes, foi uma sucessão. Depois tentaram refazer. Particularmente, eu também não gostei da releitura de Saramandaia. Eu achei chato. O que você achou? Eu gostei. É que assim, eu tenho algo muito afetivo com a primeira versão de Saramandaia, né? Eu adorava aquela novela, adorava, né? Era moleque assim, mas eu acho que foi a primeira. Eu me sentia adulto por poder assistir ela e conversar com meus pais sobre Saramandaia, sabe? Era uma novela mexia, sabe? Né? E mexia. Vanguardista, né? Eu acho que te colocava para pensar, te colocava para, sabe, sair de alguns lugares, assim. Então, eu gosto. Eu gostei, você sabe que eu gostei da versão dela. Eu não tenho problema com versões, desde que você consiga trazer... eu acho que a versão você tem que trazer o universo, né? E você pode mexer, fazer algumas coisas. A tecnologia ia nos permitir muito mais coisas, né? Realmente. Eu também não tenho problemas com versão, não. O Rebu eu gostei muito. O Rebu, eu não lembro da novela lá atrás. Né? Eu lembro que eu assisti, mas eu não lembro. Né? Tem fragmentos. Mas a nova versão, nossa, maravilhosa, muito. E olha, eu vou te falar que entre Selva de Pedra com a Regina Duarte e Selva de Pedra com o Tony Ramos e a Fernandinha, eu prefiro a segunda versão. Se me falarem a qual eu assisto, eu ia falar, assista a segunda versão, porque ela tem sido muito fiel, as duas versões foram muito fiéis a atualizar. Quem atualizou de forma muito fiel. A segunda versão tem um pouco mais de ação, tem um pouco mais de modernidade, é colorida, a primeira versão é preto e branco, então tem certas coisas ali na segunda versão que me agradam mais. Então também não tem problemas com atualizações, não. Mas tem atualizações que não dão certo, tipo Pecado Capital. Agora, né? Ó, tá a televisão, falta o bombril na antena, tá vendo? Ó. Vamos ver o que está acontecendo aqui, a gente dá um pulo aqui, vamos ver se... Enroscou a fita do Marco, tá vendo? Enroscou a fita. Se enroscou, ó, não é a fita, não, é DVD, ó. Tá enroscado o DVD mesmo, coisa antiga. Deixa assim mesmo, fica até bonitinho. Bom, é isso. Da Globo, é isso que a gente tem para hoje, as novelas atuais.
e as novelas que vão entrar completas. E eu acho que agora dá para a gente falar um pouco do mais SBT e da Band Play. O que você acha? Rapidão. Vamos lá. Eu vou tentar, óbvio, né? O Globoplay vem trazendo assim de quase todos os meses, ou a cada 3 meses, ele dá mais ou menos uma ideia do que ele vai publicar, do que ele traz para os próximos meses. A gente, no canal do Vanucci.com.br, a gente sempre vai tentar atualizar para todos vocês os lançamentos aí. Lançamento é bom, né? A disponibilidade desses episódios, dessas novelas antigas. A Band Play. Band Play? Band Play. Né? Band Play e o mais SBT estão vendo aí o sucesso que a Globo está fazendo, relançando as novelas antigas. Então, tanto o pessoal do Silvio Santos quanto o pessoal lá do Saad estão interessados em resgatar o que sobrou, que eles não regravaram por cima, ou o que os incêndios e os inundamentos da vida não estragaram. Então, a gente já tem aqui algumas da Band que já estão, inclusive, em processo de remasterização para entrar. São Cara a Cara, uma novela de 1979, com a Fernanda Montenegro, Pé de Vento, uma novela de 1980 com o Nuno Leal Maia, inclusive é Benedito Rui Barbosa, A Deusa Vencida, uma das novelas de Ivani Ribeiro, que, salvo engano, é a Elaine Cristina que faz a protagonista. E eu acho que foi essa novela que a Ivani foi emprestada por Silvio Santos para a Band, né? Porque a Ivani teve uma época que ela foi contratada da TVF, do Silvio Santos. Ela escreveu o Espantalho lá, né? Ainda não era o SBT, né? Ainda não era o SBT. Não, era a TVS. Ela escreveu o Espantalho lá, foi a única novela dela lá. E Cavalo Amarelo, com a Dercy Gonçalves e a Iona Magalhães, também uma novela de 1980, que está aí em vias de... que a Band tem completa. Ainda a Band tem completa uma versão de Um Homem Muito Especial, que foi uma novela do Rubens Evaldo Filho. Olha que preciosidade. O Rubens havia escrito Éramos Seis, junto com o Silvio de Abreu, na Tupi, e aí ele foi... aí começou a escrever uma novela chamada Drácula, uma história de amor, na Tupi, que inclusive gravaram-se alguns capítulos. A Tupi faliu, acabou a novela, ele foi contratado pela Band, e lá ele escreveu Um Homem Muito Especial. O Homem Muito Especial é uma novela muito diferenciada, eu assisti pela manhã, dentro do programa Ela, da Bandeirantes, que reprisava, era uma cópia da TV Mulher, e tinha uma sessão lá de novela. E aí eu assisti Um Homem Muito Especial. Então, Marco, Um Homem Muito Especial é um marco ali, ó, Marco com Marco, tá vendo? Aqui, ó, o trocadilho. Então, Marco, Um Homem Muito Especial tem algo significativo ali para a Band, né? Tem algo significativo, porque o Rubens Evaldo Filho, que foi o autor da novela, que ele era crítico de cinema, ele havia feito com o Silvio de Abreu, Éramos Seis, na Tupi. E ele começou a escrever uma novela chamada Drácula, uma história de amor. E a Tupi faliu, a novela já tinha ido a horas alguns capítulos, encerrou a novela, não teve final. Aí a Band, de olho nessa história, contratou o Rubens Evaldo Filho e ele foi escrever Um Homem Muito Especial, que era a história do Drácula. Igualzinho a história do Bram Stoker, ele tem uma paixão, e aí ele identifica essa paixão com a Bruna Lombardi. Bruna Lombardi namorava, era prometida do Carlos Augusto Richelli. Os dois ela era a neta da Cleidiápolis, que é a grande vilã da história, e aí se passa no passado e tal. E uma coisa muito interessante é que a Bruna Lombardi e o Richelli, eles brigam com a Band e eles vão embora, larga a novela, no meio da novela. E a Cleidiápolis, e aí precisava dar um fim no personagem da Bruna Lombardi, que era a protagonista. A avó dela, Cleidiápolis, manda crucificar a neta. Ó, absurdo. Ela morre crucificada como Jesus Cristo, para que toda a população visse o que ela estava fazendo, que a avó não queria que ela namorasse o Richelli e tudo mais. Então ela morre crucificada, ainda a novela dura uns 40 capítulos e termina. Essa novela dizem recado, hein? Que recado do autor, tá vendo? Assim, não mexa comigo, né? Não brigue com a empresa, eu vou te crucificar publicamente. Viu?
Que coisa. Bom, vamos lá. Do Cinema vai à Guerra, tipo uma continuação de Cavalo Amarelo, em 80 capítulos, de 1980 também, tá na íntegra. Meu Pé de Laranja Mima, a segunda versão da Tupi, da Band, já está sendo digitalizada. Mas existe uma cópia mais antiga, o Raimundo e a Baby Garru, que é muito legal. Fausto Rocha. Fausto Silva é seu ex-patrão. Ele não ia fazer novela, não. Não ia, não. Fausto Rocha. Rosa Baiana, Benedito Rui Barbosa, também já está em digitalização. Os Imigrantes, que já, inclusive, passou na TV Brasil. E duas grandes novelas, Ninho de Serpente, com a Cleide Diáconis, e O Campeão. Foi uma novela da Band, mais moderna, que falava de futebol. Eu, particularmente, assisti e achei muito, muito, muito legal. Tá? Ainda tem aí Idade da Loba, Perdidos do Amor, Serras Azuis, Floribela, que já é da época mais moderna da Globo, Paixões Proibidas, Dance, 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 e a última novela da Band, que chama Água na Boca. Essas seriam as novelas que a Band ainda teria e poderia colocar aí de volta no Band. Da Lobo é muito boa, muito boa. E mais, você sabe que o mais do SBT tem uma pressão muito grande, e eu acho que a prioridade vai ser com novelas mexicanas, porque é a pressão. Mas tem Chiquititas de 1997, que vai entrar no mais SBT. E tem mais coisa aí boa, viu? Olha, a primeira novela do SBT, o Destino, tem uns capítulos esparsos aí. A Força do Amor, A Leoa, A Justiça de Deus, Vida Roubada, Anjo Maldito. Anjo Maldito e Meus Filhos, Minha Vida, são novelas que provavelmente, se o SBT fizer um fragmento, que nenhuma dessas novelas está completa. Novelas completas que o SBT tem e que, com certeza, entrarão um dia, se Deus quiser. Brasileiros e Brasileiras, Éramos Seis, com Irene Ravati, que é o maior entreveiro jurídico aí, né? Aí essa aí tá difícil, mas está preservada. Pupila do Seu Reitor, Sangue do Meu Sangue, Colégio Brasil, Antônio Alves, taxista, que também está com problemas judiciais, porque o SBT fez em parceria essa novela com uma produtora aí, privada. E parece que se entenderam, então tá o maior quebra-pau. Mas tem. Razão de Viver, que foi a regravação de Meus Filhos, Minha Vida, em vez de Miriam Pires, foi Irene Ravati. Dona Anja, que também está com problemas jurídicos, mas o SBT tem completa, que é com a Lucélia Santos. E Os Ossos do Barão, que é uma novela copia e cola do SBT em relação à Globo, muito boa, muito boa. Não teremos Paulo Gracindo, mas teremos Osmar Prado no mesmo personagem, muito. E Osmar Prado é Osmar Prado. Muito bom, muito. E aí a gente já entra na época mais novas, que é Chiquititas, Direito de Amar, Pícara Sonhadora, Pequena Travessa, Jamais Te Esquecerei, Os Rios Também Choram, Cristal, Amigas e Rivais, Revelação, Vende-se um Véu de Noiva, Uma Rosa com Amor e Amor e Revolução. Essas seriam as novelas que o SBT tem na íntegra e que a Nossa Senhora da Novela, quem sabe, ora que elas entrem no Mais SBT. Ó, eu fui no lançamento do Mais SBT, né? E o que explicar era assim, tem toda uma cronologia ali, tem toda uma organização para se colocar isso, né? Porque envolve nuvem, envolve espaço, e tem um monte de coisa ali. E a reação, claro, sempre do público, né? Vamos ver, você vê, olha que patrimônio que a gente tem, né? Que cada emissora tem, né? Cada uma tem. Muita coisa. Muita coisa foi perdida, mas a gente tem ainda muita coisa interessante que pode voltar aí para as novas gerações. Eu, por exemplo, eu estou revendo o Astro, assistindo pela primeira vez praticamente. E recomendo. É uma novela de Jeanette Claire muito afinadinha, muito boa. A Dinis Fati simplesmente está no auge da beleza e da carreira. Está fantástica como Amanda. E é uma novela melhor que para heróis, sabe, Ivanucci? Tenho assistido
O Astro, com muito gosto, viu? É melhor que o Herói. Tem mais ação, é mais moderna, apesar de ser mais antiga, é mais moderna. Não tem tanto melodrama, não tem tanto personagem deprê. É uma novela bacana, viu? E o Francisco Coco, ele tá impagável. Melhor personagem dele da história, assim, na Globo, foi Irmãos Coragem. O Astro. O Astro é sensacional. Bom, vamos ficar por aqui nesse nosso papo de novela. Temos aí, ó, trouxemos um panorama em 2 episódios do que pode ser que as pessoas assistam aí nas plataformas nos próximos meses, nos próximos anos, porque tem muito material a ser oferecido. E claro, né, sempre as novelas novas e a gente poder comparar, né? A velocidade, o ritmo, como que era feito, e eu acho que cada época, cada década, né, tem um jeitão de fazer novela, porque atende muito a perspectiva do telespectador. Marco, mais uma vez, obrigado. Ó, na semana do Natal e na semana do Réveillon, nós vamos ter 2 papos de novela aí especiais. O Marco ainda não sabe, mas depois eu conto tudo para vocês aí. Um papo super legal sobre a novela. Um beijo a todos vocês, muito obrigado. Até o próximo episódio de Papo de Novela. Tchau.